particularmente não acredito que é uma guerra entre civilizações. Eu penso que é o momento do juízo mesmo, glória. quando ele vem com a glória dele para botar fim, onde muitos vão querer que os montes caiam sobre eles e implorar a morte e tudo mais, porque o juízo chegou e os remidos vão... Eu vou dar um exemplo cômico, mas ele ilustra o absurdo que pode chegar. Esses dias um pastor amigo meu estava contando que um sujeito, ele falou que ele assistiu essa reportagem. Ele falou, eu vi na hora que estava passando. Sabe esses programas de reportagem, sensacionalista, né? E o sujeito que ele dizia que era Jesus, e os camaradas flagraram o sujeito roubando uma loja. E quando eles o prenderam, por que você eu sou Jesus, e por que você estava roubando a loja? Para cumprir a profecia. Como que fala que eu virar como ladrão? Jesus virá como ladrão. Ele inesperado, então ele estava roubando. Ele estava roubando para esperto, hein? Você tá entendendo? Então, assim, de uma história meio exasperada como esta, há outras ridicularidades mais comuns. Nós temos hoje realmente, esse foi um dos alertas de Cristo. Virão falsos profetas, falsos mestres. E o curioso, já para fechar essa questão do Apocalipse, do sim, do ainda não, quando Jesus em Mateus capítulo 24, que a gente chama de o pequeno Apocalipse. Por que é o pequeno Apocalipse? Porque esse capítulo de Mateus é uma profecia do fim do mundo. Tá. Porque Jesus estava em Jerusalém, e o Saião conhece muito bem lá. Eu espero que um dia você vá com a gente para lá. Só para você ter uma noção, só uma das pedras ali do muro de amarração, porque o templo ele tem, eu chamo de caixote, tá certo? Que Herodes mandou construir, foi terminado por Herodes Agripa, mas o Herodes Grande começou. E aqui no meio assim ficava o templo. Então o templo, não sei se a câmera tá pegando, é como se o templo ficasse aqui no meio assim, ó. Que assim agora pega. O templo ficasse aqui, né? E aqui tinha esse muro de arrimo aqui. Uma plataforma. Uma plataforma mesmo. E aqui no miolo era o Monte Moriá, que não dá para ser visto mais porque cobriu. Só aqui atrás ficaria o Muro das Lamentações, ou o Muro Ocidental. Só uma das pedras aqui tem 13,8 metros de comprimento sem emenda. Uma loucura aquilo. Imagina o tamanho disso. Sem emenda? Sem emenda, pedra de calcário, né? Isso é uma das pedras. Aí os discípulos... 650 toneladas. Uma pedra. Aí os discípulos, diz Mateus capítulo 24, estavam admirados com tudo isso aí que eles viram e tudo mais, que apesar do templo ter sido destruído, uma parte desse muro de arrimo está hoje ainda de pé. Aí a gente entende. Aí Jesus olhou para aquelas pedras e falou assim, olha, aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí o pessoal ficou com a pulga atrás da orelha. Aí quando chegou no Monte das Oliveiras, eles perguntaram, Senhor, diz-nos, quando acontecerá, exatamente, que é o lado do Oriente, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Aí Jesus, a primeira coisa que ele falou é o seguinte, vejam que ninguém engane vocês. Porque certamente vocês ouviram falar de guerras e rumores de guerras. Não se assustem. É necessário que ainda aconteça, mas ainda não é o fim. Sim. Então é isso. Então ficar guerras e rumores de guerras pegando guerra acontecer como sinal do fim é distorcer a própria palavra de Jesus. E Jesus diz ainda, na hora em que vocês não pensarem, é que virá o Filho do Homem. Exatamente. Então não dá para colocar na agenda. E tem um detalhe interessante, nesse Mateus 24, versículo 14. O Evangelho, né? Está escrito que o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações. Nações significa todos os povos e etnias. Que isso é um contingente hoje de mais de 7.500 povos e etnias diferentes. Só um lugar como a Indonésia e como a Índia, cada um deles tem mais de 1.000. E esse evangelho não chegou a todas as etnias. Então, assim, o pessoal que quer marcar a vinda de Cristo na agenda antes do tempo, pelo menos deveriam considerar essa realidade, porque, de fato, é verdade que, olhando para a história bíblica dos tempos de Jesus para cá, num certo sentido, os últimos dias já começaram naquele tempo. E se aproxima, mas não dá pra gente dizer é amanhã, é depois da manhã, é daqui a 5 anos, 10 anos. Esse tipo de atitude é absolutamente contrária ao espírito do Apocalipse. O Apocalipse não foi escrito para satisfazer a curiosidade de ninguém e nem para ninguém colocar nada na agenda. Foi escrito para você ser um tipo de pessoa
impactado pela bênção, pela graça de Deus, para ter uma vida diferenciada desse mundão doido que está aí. Exatamente. Esse que foi o objetivo. E o curioso é que esse versículo que ele citou, que ele vai falando assim, não é o fim, é o princípio das dores. Aí quando ele fala, será pregado o evangelho do mundo, então virá o fim. Exato. Então esse é o grande sinal. Sabe, esse é o grande sinal. E o curioso é que Jesus fez uma mescla ali. Ele misturou eventos relacionados ao fim do mundo, à volta dele, com a destruição de Jerusalém que aconteceu no ano 70. Ele fala, quando vocês viram o abominável da desolação... Que faz parte pro jeito hebraico de pensar. Exatamente. Você está entendendo? Então, olha, quando Jerusalém for cercada de exércitos, fujam para as montanhas, as mulheres estiverem grávidas naquele dia, aquela coisa. Ele falou, não, a realidade dali. Entendi. Então, é aquela questão. Eu tenho que desejar a volta de Jesus, ficar atento aos sinais dos tempos que ele falou, né? Vocês sabem reconhecer os sinais dos tempos, e não sabe reconhecer quando a figueira, né? E não sabe reconhecer os sinais dos tempos. Uhum. Então, são os dois extremos que temos que evitar. É o extremo do sensacionalismo. Interpretar os sinais dos céus. E dos céus e não sabe interpretar os sinais dos tempos. Então, é o extremo do sensacionalismo e o extremo do meu Senhor tarde vem, que também é um processo perigoso, que eu chamaria de desescatologização da igreja. A pessoa já fala, não, vai ser, isso vai demorar muito. E a volta de Cristo já não é mais um ardor. Sabe quando é que começou a desescatologização da igreja? Quando Constantino começou a dar poder para a igreja no quarto século. Por quê? Porque a igreja agora não era mais perseguida, trocou as catacumbas pelos palácios romanos. Então, o ardente desejo pela volta de Jesus... Em português, claro, misturou política com religião. Exatamente. Aí, pra que... Sabe aqui a filosofia do cabanão mundão? Tá tão gostoso aqui, pra que eu vou almejar lá? E aí a cristandade acabou, vamos dizer, entrando numa pegada que era própria do Império Romano. Porque quando você lê o Novo Testamento, você tem um contraste, né? Roma acha que domina tudo. Roma tem o domínio sobre todas as nações. Aí o Evangelho chega com uma palavra subversiva, né? Como assim tem outro rei que não é César? Aí quando você pega Apocalipse 11:15, os reinos desse mundo agora passaram a ser do Senhor e do seu Cristo. Ele reinará para sempre. Poxa, o pessoal romano olhava um negócio desse. Roma eterna nas moedas, né? Vinha escrito assim, Roma eterna. O fogo de Roma jamais vai se apagar. Os caras nunca imaginam. Chega no Coliseu, o Coliseu é de emocionar, cara, porque você olha lá onde os caras eram mortos, onde eles eram comidos por leões, eram assassinados assim diante, e hoje você olha, você tem uma cruz lá, de onde o pessoal olhava. Então assim, ninguém consegue lidar com esse poder que vem de Deus do Evangelho e que não depende de força humana. Quando a cristandade, sem experiência de espiritualidade, virou um movimento político e dominou o processo, e eu acho que em grande parte isso ainda acontece hoje, aí perdeu a genuinidade da coisa. E acho que nesse ponto o Rodrigo tem razão, é que a coisa assim, realmente, olha, a gente, o que você tem, por exemplo, de grandes construções na Europa, isso nem era a expectativa de Jesus e dos seus discípulos. O que era? Eram os antigos templos para os deuses romanos, que agora viraram templos da cristandade. O nome basílica que a gente usa até hoje para a igreja era um nome que vinha de um templo pagão romano. É basílica. Basileus, né? Basileus, rei em grego. Rei em grego. E qual é não tem também o lance do Armagedon ser uma região perto, né, no Oriente Médio? Nós vamos levar você lá. Quando você chegar lá e olhar, vai ser o fim do mundo a sua experiência. Como chama lá a região? É o Vale do Jezreel. Isso. Por que lá tem gente que crava que lá eu tenho uma interpretação, não sei se o Sayão vai concordar, eu tenho uma interpretação... Eu acho que não, acho que eu penso diferente dele. Tá. Mas é até bom, eu vou colocar a minha, eu quero ouvir a sua também, sério mesmo. Eu tenho uma interpretação midrástica daquilo ali. O que eu chamo de midrash, né? Ele sabe? Midrash é uma forma de interpretação que os judeus fazem, os judeus da época de Jesus, darash em hebraico, interpretar. Então, o Midrash, por exemplo, é quando você enxerga as coisas na ótica do Messias. Então, vamos lá, vamos aplicar isso aí no Apocalipse. O Apocalipse fala o seguinte: então vieram os reis que vêm da parte do Oriente, secou o Eufrates para eles virem, e eles se ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Apocalipse 16. Apocalipse 16. Aí você pega o Apocalipse foi escrito em grego, mas essa palavra está em hebraico. Ar, em hebraico, é montanha. Magedon é Megido. Então seria Megido, montanha do Megido. Aí quando você vai lá em Israel, perto do Vale do Jezreel,
Vale de Israel é lindo, porque você tem uma montanha aqui, uma cadeia montanhosa aqui, outra cadeia montanhosa, aquele vale enorme ali no meio. Verdinho. E é ali embaixo, inclusive, que já Israel guarda. Pior que pro dispensacionalista é um prato cheio, porque é ali embaixo que Israel guarda os caças. É dali, o chão levanta assim, uma coisa, e o caça sai do chão, não sei quantos metros para baixo, assim, pode bombardear ali que os caças... Que não é afetado. Não estão afetados. Então, ali você tem a cidade de Meguido. E tem até um livro, agora eu estou tentando lembrar o nome do autor aqui, eu não sei se você... As Batalhas do Meguido, eu vou lembrar o nome do autor, porque teve muitas guerras que aconteceram ali. Por exemplo, o faraó Neco, quando veio batalhar, foi ali, Nabucodonosor veio para ali, porque ali, em termos de estratégia militar, é um lugar bom para batalhar, porque é um vale enorme, então dá para 2 exércitos se encontrarem. Tem um embate. A partir disso, os que literalizam o Apocalipse, o Armagedon, como sendo uma guerra envolvendo União Soviética, China, contra Israel, Estados Unidos e aliados, imagina que os 2 exércitos vão se confrontar ali no vale... De um lado tá a China, né? E do outro lado tá o Ocidente. Exatamente. Né? Eu, particularmente, entendo um pouquinho diferente. Eu entendo o seguinte: em primeiro lugar, Meguido é uma elevação, porque é uma cidade de Meguido, tem 18 camadas de ocupação ali, mas não é uma montanha. Mas quando a gente olha na Bíblia, geograficamente falando, às vezes o acidente geográfico tem o nome da região. Por exemplo, Mar da Galileia. Às vezes é Mar de Tiberíades, porque tinha a cidade de Tibérias, né? Mas o nome do mar mesmo é Mar de Quinéret, ou Genezaré. Mas chama Mar da Galileia porque fica na região da Galileia. Monte Sinai. É porque fica na península do Sinai. Você tá entendendo? Entendi. O Monte Pisga, ou Nebo, é porque fica na região. Moab. Então, qual que é a montanha que fica ali perto de Meguido, que pode ser chamada de Monte Meguido? É o Monte Carmelo. E o que aconteceu no Monte Carmelo no passado? Uma guerra do bem contra o mal, simbolizada em Elias batalhando contra os profetas de Baal, que vem o fogo de Deus e consome e tudo mais. Então eu entendo que aquela batalha do Armagedon ali já é a própria vinda de Cristo ali, os momentos exatos ali, últimos, onde ele vem com poder e grande glória para poder dar fim ao mundo e tal. E ali eu não entendo como um conflito histórico, mas como um conflito escatológico, no sentido agora de escatom mesmo, da volta dele. Não é uma guerra entre civilizações. Não, eu particularmente não acredito que é uma guerra entre civilizações. Eu penso que é o momento do juízo mesmo, quando ele vem com a glória dele para botar fim, onde muitos vão querer que os montes caiam sobre eles e implorar a morte e tudo mais, porque o juízo chegou e os remidos vão receber a glória. Agora...